para fiscalizar o consórcio. Boa. Tá bom? Se quiser começar, pode começar. Aqui já estou online. E aí, acho que é legal, as pessoas vão começar a entrar. E aí a gente espera um pouquinho, já tem gente curtindo. Sim. Tem hoje a live do companheiro Carlos Grana. E a ideia é a gente bater um papo sobre as cidades que fazem divisa. Temos aí, então, as divisas Parque Andreense, Paranapiacaba, Parque América, Jardim Lima, que é aquele lado de lá da linha de trem. Então nós temos a ideia é a gente bater um papo sobre o que já fizemos e também o que a gente pode fazer daqui para frente. Lógico que nós vamos falar das atualidades. Rio Grande da Serra é uma cidade pequena, mas está vivenciando aí essa questão do Covid-19, essa pandemia que também trouxe para a gente um jeito diferente de viver, né, nos últimos 3 meses. E Santo André também não é diferente da gente. Então eu queria, primeiro, Grana, agradecer você por ter aceitado esse convite de conversar um pouco com a gente aqui de Rio Grande da Serra. E sinta-se à vontade para falar um pouco aí sobre as questões de Santo André. E também, a gente, enquanto o pessoal vai entrando aqui, vamos ver se tem alguns comentários, algumas coisas. Eu vou... a hora que aparecer algum comentário, a gente vai... alguma pergunta, algum questionamento, a gente vai interagindo com as pessoas que estão assistindo a live aqui online. Então, boa noite mais uma vez aos internautas, às pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, Grana. Grana que tem... a gente tem algo em comum aí. Primeiro, a militância de menino ainda, né? Na Brosol, aqui em 1980, na década de 80. Eu estava nascendo e o Grana já estava começando a militância política. E isso é bacana, porque alguns... Aliás, você trabalhou com um primo meu na Brosol. Ele é muito... Mauro, o nome dele. Ele... Toda vez que a gente conversa, ele pergunta de você, pergunta como é que você tá. Ele está em Portugal agora. Está vivendo lá. E trabalhou contigo na Brosol esse período aí. Mas o Grana também tem uma longa ficha de trabalho, né? Porque não só de trabalho braçal na fábrica ou na firma, mas também dentro do sindicalismo, né? Foi diretor, foi secretário-geral, foi vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos, foi presidente da CMN, foi deputado estadual e prefeito de Santo André e agora pré-candidato a vereador em Santo André. Grana, com você, eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso que você já viveu e depois a gente entra nessa questão das cidades irmãs aqui que nós podemos interagir e cuidar um pouco melhor das nossas cidades. Eric, boa noite. Para mim é uma honra estar nesse diálogo contigo. Prazer imenso. Nós estamos mantendo o distanciamento social, mas graças à internet, a gente pode interagir, né? Distante fisicamente, mas no relacionamento, em hipótese alguma. Eu acho que é a minha segunda live que eu estou fazendo, né? Maravilha. Fiz com o deputado Barba e estou fazendo agora contigo. Então, me senti muito honrado em você me convidar, porque você é um irmão. Como você fez a referência, né? Eu sou de 66, então eu já estava na fábrica em 80,
na verdade, fazendo o Senai, e tenho muita relação com a cidade de Rio Grande da Serra, porque a Brasova ali na Índio Tibiriçá, então muita gente que trabalhava na fábrica era de Rio Grande da Serra, de Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Paulo, né? E a gente tinha já um bom relacionamento. Eu também conheci, na década de 80, algumas figuras que, para mim, são emblemáticas na história do nosso partido, aí de Rio Grande da Serra, né? Eu me lembro quando o ex-deputado Expedito Soares tinha uma presença eleitoral, política muito grande na cidade. Isso foi nos anos 80. E claro, não posso deixar de lembrar do saudoso companheiro Hamilton, né? Que foi, na época, dirigente sindical. Ele estava nos químicos, né, do ABC, e eu já estava atuando nos metalúrgicos. Então, é um prazer imenso, meu irmão. Você, quantas vezes precisar, nós vamos estar numa jornada juntos. Você buscando uma eleição de vereador em Rio Grande da Serra. Eu, como todos sabem, me coloquei à disposição do partido, né? E muitos até me perguntam, mas, Grana, vereador? Eu falei, é muita honra para mim ser candidato a vereador em Santo André, pelo nosso partido. Eu acho que o nosso partido sofreu muito, foi muito atacado, foi pisoteado, né? A eleição de 2016 ficou marcante, né? Porque as pessoas estavam completamente alucinadas. Não tinha diálogo, né? Não tinha possibilidade de você sequer parar para conversar com as pessoas, né? A mídia, os fake news, né, foram implementados de forma tão raivosa, com tanto ódio, que muita gente acabou, né, incorporando essa raiva com o nosso partido. Mas, enfim, eu acho que nós somos, hoje, né, muita coisa está acontecendo, né? Muita coisa está vindo às claras, né? A roda está girando, né? Está dando volta, e a população brasileira está, de fato, tendo hoje as condições de fazer uma avaliação mais profunda do que de fato ocorreu no Brasil, né? A nossa trajetória golpista, né, desde o início do século passado, é muito intensa. E foi assim que fizeram, né, com a presidenta Dilma, uma presidenta que foi retirada do seu cargo sem cometer nenhum crime, e acabaram colocando o Brasil nessa situação. Mas nós vamos ter oportunidade, meu querido, de falar aqui nesse bate-papo, saudar todos que estão nos acompanhando. Eu sei que vários amigos e amigas de Rio Grande, de Santo André, estão aí na expectativa desse nosso bate-papo. E quero te dizer que você, na sua trajetória, sempre foi uma pessoa muito digna, uma pessoa muito séria. Alguns abandonaram o barco por motivos que não cabe aqui entrar na discussão, mas eu vejo que em Rio Grande da Serra está extremamente bem representado por você, está muito bem representado pela escolha do nosso sempre prefeito, Ramon, que vai ser o candidato que vai representar o nosso partido, e agora, com a possibilidade de alterar a data das eleições, a gente vai ter mais tempo, né, para poder não só fazer esse diálogo virtual com a população, mas nós esperamos que muito em breve, mas muito em breve, a gente vai poder fazer esse contato corpo a corpo, esse contato cara a cara, esse diálogo direto, que é uma das marcas do nosso partido e na nossa forma de fazer política. Olho no olho e sempre defendendo aqueles que mais precisam de políticas públicas. Grana, isso é muito legal. Ó. Tem gente aqui já mandando um abraço para você, mandando um boa noite. A Claudenice, companheira afiliada no PT aqui de Rio Grande. Então, já militante há muito tempo, tá mandando um abraço aí pra gente. Mas, Grana, eu acho, como você tocou nesse assunto, acho que é legal a gente falar também,
porque algumas pessoas têm me perguntado, Eric, o que aconteceu para que você deixasse de ser o candidato a prefeito do PT e o Ramon assumisse essa tarefa? Primeiro que eu sempre disse isso dentro do PT, que o PT tinha que continuar sendo o protagonista na cidade. Ter um candidato a prefeito pelo PT significa continuar produzindo política. Já que nós tivemos alguns que nos abandonaram no meio do caminho, e aí eu não quero discutir mérito, quem nos abandonou e vai tocar a vida. E nós vamos estar sempre aqui discutindo política com os moradores da nossa cidade. Queremos participação popular, queremos o povo participando das decisões, é isso que nós queremos. E o meu projeto inicial era de ser vereador. Então, a pré-candidatura a vereador, ela já estava colocada há um tempo atrás e por conta de um outro vereador que também saiu do PT, ele simplesmente saiu. Então, nós resolvemos aqui fazer um rearranjo e o Ramon falou, olha, eu topo ir para o desafio, tenho conhecimento de causa, sei como que é governar. E então, com essa vinda do Ramon para ser o candidato, eu retomo o projeto de ser pré-candidato a vereador nesse momento, para ali na frente a gente tá junto, você lá em Santo André e aqui em Rio Grande da Serra, fazendo política, fiscalizando o executivo e cuidando das ações aqui da prefeitura e da Câmara Municipal. Grana, Rio Grande da Serra já foi beneficiada aí, né, com essa proximidade, tanto localmente, né, porque é localizada aqui muito próximo de Santo André, mas também por conta dessa proximidade aí dos dirigentes. Você era prefeito na época e nós pedimos para o Padilha uma UPA na cidade. E o Padilha falou, olha, tem regras, não é assim fácil, mas vamos ver aqui como é que a gente enquadra Rio Grande da Serra para a gente poder construir uma UPA na cidade. E eu queria que você relembrasse essa história, porque você também teve que fazer essa tratativa com o Padilha, para que essa UPA viesse aqui e atendesse tanto os munícipes de Rio Grande, como os munícipes dos bairros aqui que fazem divisa com o Rio Grande, né? Que é o Jardim Lima, Paranapiacaba, Parque Andreense. O Érico, você faz uma lembrança corretíssima. O Brasil hoje está enfrentando, né, como todo mundo, das maiores crises sanitárias de todos os tempos. Né? Talvez equivalente ao que foi a chamada gripe espanhola, que não era espanhola, né? Mas, enfim, e é interessante quando você fala da UPA, mas se o Brasil hoje está enfrentando o Covid-19, é graças ao SUS. Bandeira que nós defendemos já na Constituinte de 1988. Nosso partido foi líder nessa política. Né? Seja na saúde e educação, criar o sistema único da saúde foi fundamental. Imagina se nós não tivéssemos o SUS e enfrentamos essa crise sanitária. As pessoas precisam recordar que quem implementou o SAMU, implementou as UPAs, foi os governos do PT. Quem criou os Mais Médicos, quem defendeu bandeiras de uma saúde pública universal foi o nosso partido. E você faz uma lembrança correta, porque o critério estabelecido para ter uma UPA era necessário para 50 mil habitantes.
e Rio Grande da Serra estava pouco abaixo, acho que continua ainda em torno de 45 mil, não é isso? 48. 48. Então, nós fizemos um entendimento. O Padilha, na época ministro da Saúde, logo no primeiro ano aqui de governo em Santo André, 2012, veio entregar aqui um conjunto de 6 novas unidades da SAMU. E foi quando, a pedido de vocês, do PT de Rio Grande da Serra, claro que teria que ser negociado com o prefeito, o gestor, né? E o Maranhão eu convidei, junto com os vereadores na época do PT, e nós fizemos uma reunião com o Padilha e incluímos, né, justamente o Parque Andreense e Paranapiacaba, e com isso, esse consórcio, digamos assim, conseguiu fazer com que Rio Grande também fosse atendido e ter as condições da unidade de pronto atendimento, da UPA, que, diga-se de passagem, tem tido papel fundamental, porque todas as UPAs elas contam com uma UTI, né, uma semi-UTI, que contém os respiradores, que contém todo aquele aparato que, quando a pessoa está muito afetada, ela precisa ter. E não adianta ter apenas enfermaria. Então, foi fundamental. É o que acontece em Santo André. Santo André, nós temos aproximadamente 720 mil habitantes, e se não fosse o sistema único, o setor privado não daria conta, não daria conta. Então, a gente investiu muito. Para você ter uma ideia, o Eric, a obrigação constitucional é que a gente utilize do orçamento municipal 15% para a saúde e 30%, 25% para a educação. Em todos os anos, inclusive recentemente foi aprovado na própria Câmara Municipal minhas contas, né, de 2013, 2014, 2015, 2016. Então, minhas contas foram aprovadas, né? E eu investia, não é? Saúde não é gastar, é investimento. 30% do orçamento municipal, entendeu? Então, é uma coisa que é fundamental, é esse investimento na saúde. Então, você como vereador, que já vou lançar uma ideia aqui, para a gente combinar depois, se tudo é certo, né, que a gente construa aí um fórum regional dos vereadores do Grande ABC, até para fiscalizar as atitudes do consórcio. O consórcio, dia 30 de março, começou os primeiros casos, né, dia 17, né, mas no dia 30 de março, o consórcio intermunicipal, através do seu prefeito, né, o Gabriel Maranhão, anunciou que ia comprar 1 milhão de testes. Vamos comprar o consórcio 1 milhão de testes. Foi buscar a pé lá na China. Eu falei assim, mas tem certeza? Eu sei que passou abril, né? Passou maio, nós já estamos em junho, mais de 90 dias da pandemia, e cadê os testes que o consórcio falou que ia comprar? Hoje eu vi até uma matéria, né? Porque eu fico no pé dele o tempo todo, do prefeito aqui de Santo André, né? Cadê os testes? Cadê os testes? Santo André não realizou mais do que 22 mil testes para uma população de 720 mil habitantes, é muito pouco. Aí hoje eu vi que ele está reclamando que só recebeu os testes do governo federal e que o governo do estado não estava enviando teste para Santo André. Pô, eu sou do mesmo partido. Já pensou? Eu até entendo que, às vezes, o governador teria alguma perseguição, algum preconceito. Mas são do mesmo partido, são tucanos, de bico longo. Cadê os testes? Mas ele não consegue nem negociar com o governador, reclamando no jornal. E outra coisa, Santo André não precisa ficar esperando o teste do governo do estado. Né? Ele tem, pela lei, ele pode comprar perfeitamente, tem que ter competência. Né? E o teste, você sabe, é fundamental, Eric. Claro que Rio Grande da Serra, o impacto da pandemia
não está tão feroz como em algumas cidades aqui do ABC, Santo André, São Bernardo. Nós estamos já 1.000 mortos na contagem de ontem, né? Mais de 17.000 confirmados, fora os que não foram ainda diagnosticados, porque está faltando teste. Então, é lamentável, a gente né, fica muito triste, né, porque nada como uma pessoa ter dentro da sua família, né, sabe que a pandemia é feroz, de uma pessoa, de uma hora para outra, vir sofrer essa enfermidade e vir a morte. Então, é muito grave. Então, nós temos que, né, a partir do ano que vem, eu espero que você, junto comigo, nós possamos ter uma cobrança, né? Até porque eu acho que nós precisamos fazer uma renovação também, muito importante nos prefeitos atuais, né? Eu acho que tem alguns que estão muito cansados, né? E outros também não mostraram para que vieram, né? Olha a situação de Mauá, por exemplo, uma coisa gravíssima, né? Você não sabe se o prefeito está solto, está preso, né? E uma incompetência geral. Então, inclusive, até no comportamento de enfrentar a pandemia, eles demonstraram muita inexperiência. Onde já se viu, o Eric, querer parar o transporte coletivo no início da pandemia, que derrapada que eles deram, quase bateram o ônibus. Que absurdo. Agora nós precisamos de 100%. Agora, com a tal flexibilização, que, na minha opinião, ainda achei um pouco precipitado. Não sei o que você acha, mas você poderia falar um pouco dessas suas opiniões também, meu querido. Vamos lá. Voltou. Voltei aqui. Não sei o que você acha. Então, será que era a hora? A gente fica... Eu não sou especialista, eu não sou médico, infectologista. Acho que você também não tem essa formação. Mas a gente ouvindo um ou outro, você não está achando que esse negócio está meio precipitado, não? O Padilha tem feito boletins diários com relação ao coronavírus. O Padilha é infectologista, tem tratado desse tema com muita responsabilidade na Câmara, nosso deputado federal. O Arthur Quioro também, que foi ministro da Saúde depois que o Padilha deixou de ser ministro. Eles têm dito isso, não dá para... Eu vou com eles. Eles têm dito que não é momento de flexibilizar da forma que estão fazendo. Então, nós temos que cuidar da vida. Hoje nós temos um problema sério. A questão do auxílio emergencial, que já era para ter sido... começar a pagar a terceira parcela no dia 20, simplesmente não pagou, não começou a pagar e não se diz, não se informa o que vai acontecer. As pessoas esperando esse dinheiro para comprar o arroz e o feijão, porque é isso, esses R$600, ele é para isso, é para pagar o arroz e o feijão, para comprar o arroz e o feijão, para não morrer de fome, e o Bolsonaro simplesmente sentando em cima, dizendo que não dá para pagar porque o Brasil vai quebrar. Então, nós temos governantes aí com uma irresponsabilidade muito grande. Então, além de não conseguir planejar as ações, fazem ao seu bel prazer aquilo que lhe vem à mente, e agora com essa dificuldade toda, né? Porque eu tenho dito isso, o Bolsonaro não governa, aliás, ele já começou muito mal, e agora pior ainda, porque agora ele não consegue pensar mais. Se ele pensou algum dia em governar o país, agora a única coisa que ele consegue pensar é em rachadinha e em Queiroz. Não pensa em mais nada. Porque é um absurdo o Queiroz ser encontrado na casa do advogado do Flávio, que é filho do Bolsonaro, e que é advogado também do Bolsonaro. É um absurdo. Ainda bem que o STF
começa aí a abrir os olhos e também começa a se movimentar e mostrar que as coisas não são bem assim, do jeito que esse bando de fascista, de bando de louco estão querendo fazer. Mas, voltando aqui para nossa região do Grande ABC, essa história de fechar, de cortar, não ter transporte público foi uma. Assim como a derrapada do Bruno Covas também, Com de num certeza. momento pegar e desfazer o. No momento que estava conseguindo dar um jeito, vai lá e faz um rodízio maluco que ninguém entendeu direito como é que era, mas ainda bem que Bloqueio, fizeram depois bloqueio, fizeram rodízio, fizeram bloqueio, estava à beira do abismo. o E de uma hora para rodízio outra, falou assim: não, vamos abrir que nós estamos sob controle. trem, ônibus para chegar no trabalho. Os serviços essenciais, as pessoas que não podem ficar em casa porque tem que trabalhar porque é serviço essencial, acabou tendo que ir no trem que causava muito mais aglomeração. Então, acho que esses governantes aí estão precisando dar uma descansada e dar espaço para quem tem ideias novas e quem está a fim de conversar com o povo de verdade. E isso é uma coisa super importante, né? Porque essa é uma marca do nosso partido, é de ouvir as pessoas, né? Foi assim que nós criamos o modo petista de governar, garantindo o direito ao orçamento participativo. Claro que numa situação como essa, você não tem a dúvida. Você imagina que fosse o Lula, né, que estivesse governando o Brasil nessa pandemia, teria chamado todos os governadores, né? Todos os governadores, organizados, seria a linha de frente. Talvez nós não precisássemos estar na situação, depois de 90 dias, com essa quarentena mal feita do governo federal dizendo vai para a rua e os governadores do estado fiquem em casa. O Lula estaria liderando, né, esse movimento, como ele fez na crise de 2008. Não, Bolsonaro foi um desastre, né? Mesmo que não fosse o Lula, se fosse o Haddad, imagine, se fosse o Haddad à frente, né, desse enfrentamento, seria, com certeza, não daria esse vexame que nós estamos passando, não só o problema das mortes, né, e das famílias, dos entes queridos, mas o vexame na comunidade internacional. O Bolsonaro virou piada. Nem o presidente dos Estados Unidos, né, que é o aliado de primeira hora dele, falou, não, o Brasil é um mau exemplo. O Brasil é um mau exemplo. Entendeu? Então, nós estamos numa situação e mais grave, porque tem muita gente que fica falando assim, que a saúde, quem defende saúde não depende da economia, quem defende a economia não depende da saúde. Isso é uma bobagem. As duas coisas andam juntos. A economia é importante, a saúde, você mencionou muito bem. Essa ajuda do auxílio alimentação, que é uma bandeira antiga, né, liderado e incorporado pelo Eduardo Suplicy, que é o renda mínima, são essenciais. O Brasil é um país muito desigual. Nós vivemos uma sociedade que tem uma concentração de renda, com uma concentração de renda pior do mundo. Então, é preciso, sim, que o Estado, né, e para aqueles que achavam que o Estado não tinha importância, né, o mercado resolve coisa de nenhuma. Nesse momento tem que ter um Estado forte. Por isso, a defesa da bancada do PT para não ser apenas R$200, porque a ideia era R$200, você está lembrado, né? A bancada do PT brigou, lutou, né? Então é fundamental que ela seja prorrogada, inclusive, porque isso também ajuda a economia, velho. Na medida que a pessoa de Rio Grande da Serra receba lá o auxílio, que está sem renda, está sem emprego, é fundamental, porque é ela que vai ativar o pequeno comércio das cidades, né? Ali o comércio. A feira continua sendo de domingo aí, Rio Grande da Serra? Não é de domingo? Então, eu já fui. Tem dificuldade de ir na feira, porque a pessoa quer abraçar, quer beijar. Não é verdade? Tem que ter cuidado aí. Mas é fundamental, é o pequeno comerciante. Então, isso, entendeu? Eles não governam para o povo. Então, essa luta é importante de que seja prorrogado pelo tempo necessário. Porque dinheiro os governos do PT deixaram, né?
as reservas cambiais, o Lula, que assumiu o governo em 2003, com o país quebrado, devendo para o FMI, entregou o país, os governos do PT, com mais de 370 bilhões de dólares de reservas cambiais. Então, é possível. Agora, não pode ficar vacilando, né? Porque dinheiro para banqueiro sai rapidinho, viu? E quero dizer para você, olha, é preocupante. Você sabe que muitos hoje que estão no comércio, no pequeno comércio, no médio comércio, foram trabalhadores da iniciativa privada. Foram metalúrgicos, químicos, bancários, né? Gráficos. E hoje estão passando um sufoco. Qual é o papel do Estado agora? Porque não adianta o pequeno comerciante ir lá no banco, não. Chega no banco, você tem CND, que é a certidão negativa de débito, né? Não, não tem. Você nem é atendido pelo gerente. Aí, se você vai ao banco e fala assim, você tem avalista? Nem o caixa te atende. Uma política de atendimento a essas pessoas, para fomentar, para a gente garantir a saúde de um lado, mas junto também que as pessoas possam ter a sua economia, o seu direito à renda. Isso é fundamental, Eric. Isso, inclusive, vai estar na pauta, além da questão da saúde, vai estar na pauta a questão da retomada do emprego e da retomada da economia. E acho que nós temos que cumprir esse papel, porque é a marca do nosso partido, e não é à toa, porque nós somos o partido dos trabalhadores. Nós não abrimos mão de colocar o trabalhador no centro da agenda, não o mercado, mas colocar as pessoas, e as pessoas têm o direito ao trabalho. A Denise está falando aqui, ó, as pessoas que foram aprovadas no auxílio emergencial para receberem a primeira parcela agora em maio, não receberam. Esse governo, e ela falando aqui, ó, essa é a diferença, um governo que não governa para o povo. Né? A Fabi, queria mandar um abraço para a Fabi, que é pré-candidata a vereadora lá de Ribeirão Pires, junto com... Beijão, Fabi. Beijão para a Denise também, né? É de Santo André, minha companheira, minha coordenadora aqui. Show de bola. E a Fabi é pré-candidata em Ribeirão Pires, junto com o Felipe, que é o nosso pré-candidato a prefeito lá. Felipe, um grande abraço aí para os companheiros do PT de Ribeirão Pires. O Cícero também está mandando um abraço aqui, ó. Cissão, forte abraço, Cissão. O Luiz Carlos Ramos mandou boa noite. O Luiz Carlos Ramos, militante do PT aqui de Rio Grande. O Claudinho Monteiro, que até recente era presidente da Câmara aqui, foi do PT de Rio Grande da Serra, militante também do PT. E um abraço aí pro Claudinho Monteiro. E o pessoal tem acompanhado as lives aqui, viu, Guilherme? É um jeito diferenciado de fazer a nossa voz chegar até o povo, porque é o que você falou. Esperamos que ali na frente a gente consiga ter esse tete-a-tete com o eleitor, ter esse tete-a-tete com as pessoas, que a gente sempre fez, que é a nossa marca, de chegar até as pessoas e olhar no olho, conversar e falar para ela o que a gente quer fazer e perguntar também para ela o que ela quer que a gente faça, né? Isso é importante. Então, eu acho que ali na frente, espero que a gente tenha essa oportunidade. Mas enquanto a gente não tem essa oportunidade, nós vamos fazer aqui via internet. E essa ferramenta importante, nós vamos utilizar ela enquanto a gente puder. Grana, nós estamos aqui na metade da nossa live, 34 minutos. O Zé Ramalho está mandando um abraço aqui. Zé Ramalho também. Zé Ramalho. De Rio Grande da Serra. Está mandando um abraço para você. Mas nós vamos ter que falar dessa questão da eleição. O Eric, antes de você, queria dizer o seguinte: se eu fosse eleitor de Rio
Grande da Serra, meu candidato a vereador é você, meu irmão. Eu sei que vai dar uma ciumeira em alguns aí, em algumas, mas eu quero dizer para você o seguinte: te conheço, né? Sei do seu caráter, da sua personalidade, da sua competência, do compromisso com a cidade de Rio Grande da Serra. Então, se puder ajudar alguns amigos que eu possa influenciar ou sugerir, olha, não tenham dúvida. Nós vamos estar muito, mas muito bem representados de ter você na Câmara Municipal. Olha, nunca ninguém, tenho certeza absoluta. Você é jovem, você nasceu em 82, é isso? 82. 82. Então, você vê, compromisso com a cidade, compromisso com aqueles que mais precisam de políticas públicas, compromisso com a classe trabalhadora. Olha, não vê, você é incansável. E, às vezes, sofreu muito por essa convicção, e acho que nós precisamos, partido e a cidade, valorizar a importância. Claro que é muito importante também a eleição para prefeito. Nós estamos com digamos assim, um conjunto de lideranças muito importantes. Você está aí com o Ramon, eu estou aqui com a Beth Sirac, diga-se de passagem, mesmo nesse problema todo de distanciamento, ela tem sido uma guerreira incansável. É live de manhã, é reunião à tarde, é live à noite, é pronunciamento. Ela continuou participando das sessões de forma remota, né? Das sessões da Câmara, que aqui se manteve, em Santo André. Então, estou muito orgulhoso da candidatura da Beth Sirac, sabe? A gente tem muita esperança. E, além disso, né? E, além disso, nós temos o Felipe, né? Em Diadema, né? Quem não conhece o Felipe, né? E as marcas, né? E as marcas do Felipe naquela cidade de Diadema. O Marinho, prefeito que saiu com um índice de aprovação extraordinário em São Bernardo do Campo, né? Estamos aí com o nosso querido companheiro Marcelo Oliveira, junto com o Oswaldo, de vice, Gente Mauá, boa. Filipão. Na conclusão dos vereadores lá de Mauá, o único que não estava na lista. O único que não estava na listinha lá do mensalinho, lá, sei lá o que era. Do mensalinho lá. Isso. E o Filipão. Eu não acho que é Felipe, né? Filipão. Filipão vai ser um excelente candidato. Trabalhou comigo na minha gestão, na Secretaria de Planejamento de Santo André, um menino muito competente, muito. Mais ou menos como você, né? Acho que ele é da sua geração, se eu não me engano. Isso, estamos ali na mesma. Mais ou menos na mesma idade. Então a gente está muito orgulhoso. Olha o Ramon entrando aí, ó. Chegando mais um companheiro aqui, ó. É com você aí. Ô, Ramon. Posso bater continência aí, Ramon? Boa noite, Grana. Boa noite, Eric. Boa noite, Ramon. Ainda bem que você entrou só agora, eu estava falando mal de você, poxa vida. Que isso, jamais faria isso. Estou passando só para desejar aí Ramon, primeiro prazer, irmão. Prefeito, sempre prefeito, né? É verdade. Eu estava dizendo agora há pouco da importância dessa renovação aqui no ABC todo, estava dando um giro, né? Que nós estamos muito, mas muito bem representados, né? Por vocês, tá? A gente fica muito orgulhoso. Se aceitar esse desafio, com toda essa gana. Nós somos amigos lá do grupo dos ex-prefeitos do PT. A gente sempre está acompanhando um comentário daqui e dali dos outros amigos nossos. Estou muito orgulhoso de você, meu irmão. E pode ter certeza que eu, tendo algum tempinho, vou buscar voto para vereador aqui em Santo André, para a Beth, mas pode contar comigo, viu? Eu vou estar aí, já que vai haver a mudança aí, provável, né? Mudança da data, né? Das eleições. A gente vai ter condições de fazer um pouquinho de campanha de rua, não é? Um pouquinho, hein, Grana? Essa questão das eleições aí, dos prazos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos sim. Ô, Ramon, nós fizemos questão de te convidar para dar uma passadinha aqui. Agora, acho que a sua
internet está um pouco melhor, a gente quer te ouvir um pouquinho, queria que você desse uma saudação aí. Legal. E é lógico, né, falar um pouco sobre essa questão da sua pré-candidatura a prefeito, porque nós estamos juntos aqui nessa tarefa, que não é uma tarefa fácil, mas você, com a sua experiência, com a sua coragem, com a sua bagagem, vai conseguir aí nos orientar e vamos caminhar junto muito bem. Ramon, contigo. Bom, quero dar uma boa noite ao Eric, ao Grana e a todos os internautas que estão acompanhando essa live e mais uma vez reforçar aí a necessidade de a gente, de fato, fazer uma campanha unificada nas 7 cidades, quiçá juntar aí em alguns momentos com São Paulo também, com a região de Guarulhos, região do Alto Tietê, onde a gente acabou fazendo muitos amigos e creio que nessa oportunidade, apesar da pandemia, a gente tem muito que mostrar, muito que falar e, acima de tudo, assumir a frente de oposição a essa grave situação institucional que a gente está quase tendo uma crise mais profunda no plano nacional por conta de um acéfalo, né? De uma anta que está governando, quer dizer, desgovernando o Brasil, e ao mesmo tempo a gente vê o mercado impulsionando os prefeitos e principalmente o lobista do Dória, que estão flexibilizando de maneira, no meu ponto de vista, muito irresponsável, fazendo com que o contágio do coronavírus aumente e milhares de pessoas perdendo a vida. E eu quero aproveitar a live aqui, Grana e Eric, para me solidarizar com as famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, né, e, ao mesmo tempo, lançar esse desafio aí para os prefeitos, para os seus representantes aí que devem estar assistindo, porque eles estão cheios de espiões acompanhando as lives dos petistas, que eles tomem vergonha na cara e assumam para a população que a situação do coronavírus não está sob controle, pelo contrário, a gente deve caminhar para uma situação de caos, pandemônio, né? E eu não quero ser o profeta do caos, pelo contrário, eu acho que é a esperança acima de tudo, mas eu não posso ser irresponsável. Então, Grana, eu quero que você transmita aí para a Beth, para os companheiros do PT de Santo André, o nosso compromisso continua do mesmo jeito, nós estamos do mesmo lado, defendendo as mesmas bandeiras que nos trouxeram até aqui. E desejar a você, ao Eric, aí muita sorte, muito empenho, muita raça, muita gana que vocês sempre tiveram. E você, Grana, tem o meu respeito, a gente se conhece desde lá dos anos 80, a gente ainda era adolescente quando nós começamos essa militância. Né? Então eu quero aqui saudar todos os andreenses e deixar o meu abraço. Eu dei uma passadinha aqui para saudar vocês, mas eu tinha que falar isso, né? Essa pandemia está longe de acabar. Eu tive conversando com o Arthur Quioro semana passada, e segundo cálculos aí dos infectologistas mais esperançosos, eles acham que nós vamos beirar aí os 2.500 mortos por dia. Há uma outra leva de infectologistas que estão calculando que a gente pode chegar numa cifra de 4.000 a 5.000 mortos. Então a gente não pode ser responsável, nós devemos exigir dos prefeitos, através do consórcio, que busquem, junto ao governo do Estado, ao governo federal, que o recurso venha para que sejam trazidos para cada cidade os testes, porque se a gente não testar, a gente não sabe o tamanho da pandemia. Então eu quero falar isso e ao mesmo tempo desejar muita sorte. Estou aí nas orações pedindo que Deus nos livre desse momento tão difícil, que a gente chama de peste perniciosa, que é essa pandemia, e ao mesmo tempo nós estamos vendo aí uma nuvem de gafanhotos se aproximando do Brasil, do nosso hemisfério sul aqui, já está na Argentina. Então tudo isso nos leva a uma situação assim de muito cuidado. Então a gente precisa ser responsável, Grana, Eric, para a gente dizer para os internautas que nós precisamos lutar, precisamos resistir ao fascismo e, ao mesmo tempo, apontar para o caminho da esperança. Eu continuo sempre crendo que a gente vai sair dessa e, se Deus quiser, vai ser no tempo mais breve possível. Mas as autoridades, a começar dos prefeitos, que estão no poder, do governador e do presidente da República, precisam fazer a sua parte, porque o povo não pode ficar pagando o preço
como tem pagado, né? Então, eu quero aqui encerrar minha participação aqui, deixar esse abraço para vocês, que essa live consiga chegar ao coração das pessoas e que sejamos todos aí muito exitosos nessa caminhada. Um grande abraço, Deus abençoe vocês, hein? Abraço, Ramon. Muito obrigado. Obrigado, Ramon. Deus te proteja. Você é uma pessoa que preza muito por isso e que a gente vai ficar, além de torcer, vai ficar anos sempre para que leve a razão aí a esses governadores e aos prefeitos, principalmente do ABC, para terem mais juízo e mais cuidado com as medidas que estão tomando, para não se render aí ao capital e sim respeitar a vida das pessoas. Brandon, bom, então vamos voltar aqui, nós temos ainda um tempinho para conversar e vamos falar dessa questão das eleições que foram adiadas. Ah, sim. É a novidade, né, Eric, agora da decisão do Senado, né? Exatamente. O Senado aprovou, vai para a Câmara agora, né? Uhum. Vai para a Câmara, o Senado aprovou, terá... Está um pouco ruim, né? Fala um pouco para a gente sobre essas datas e essa alteração. O Senado aprovou. Agora, a semana que vem, vai para votação na Câmara Federal. Então, alterou a eleição, né, para o dia 15 de novembro. E nas cidades que tiveram, no caso, Santo André, provável que tenha segundo turno, para o dia 29 de novembro. Né? Então, isso já altera também vários prazos. Prazo para começar a campanha propriamente dita, né? Que é aquela campanha oficial, 45 dias antes. Teve também agora... A gente vai ter que esperar, viu, Eric? A votação final na Câmara. Eu acho que só aí nós vamos poder ter uma decisão mais... Com relação a isso, acho que não muda. Até porque se ficar protelando muito... não tem problema, né, com as datas. Então, acho que já existe um acordo, vai ser votado mantendo aí a data sugerida pelo Senado, né, aprovada pelo Senado. Eu acredito que não deva ter alteração nessa data, né? Mas, de certa forma, é bom ter cautela também para a gente ficar atento a essas datas. Acho que é importante... Até para quem é pré-candidato e também para quem é eleitor, né? Que vai... a avaliação... Aliás, uma das coisas que eu ouvi é o seguinte, olha, em cidade que tiver com a pandemia bastante controlada, isso vai valer. E a cidade que não tiver com... A cidade que não tiver com a pandemia ainda controlada, pode ser que fique mais para frente, para dezembro, ou até mesmo para o ano que vem. Então, com esses primeiros sinais aí do Senado, aprovando em primeiro turno, né, o adiamento da eleição para o dia 15 de novembro, nas cidades que tem segundo turno, ficaria para o dia 29. Então, acho que era legal a gente... Estou esperando o Grana conseguir voltar aqui, mas é legal a gente falar um pouco aqui das pessoas que estão nos assistindo. Tem alguns comentários. Giovanni falou aqui, ó, é vergonhosa a atuação do consórcio de prefeitos do ABC diante da pandemia. As poucas medidas acertadas são tomadas com muito atraso. Essa é a opinião aqui do Giovanni. O Cícero dá um parabéns aqui para a participação do Ramon, que falou aqui sobre essa história da pandemia e abordou muito bem o tema. O companheiro Grana, vamos ver se ele consegue
Voltar aqui. Restabelecido o contato. Caiu da cadeira aí, não? Não, foi a bateria que tive que recarregar, tá? Ah, tá certo. Mas tudo bem. Eu Voltamos estava falando aqui. aqui, ô, Grana, dessa coisa das datas, né? Que Sim. foram sugeridas aí pelo Senado, votado em primeiro turno, o adiamento do dia 15 e para o dia 29 nas cidades também que tem segundo turno. Então, dia 15 de novembro ficaria, se não mudar, né, porque tem que votar na Câmara também, né? Dia 15 ficaria o primeiro turno e dia 29 o segundo turno nas cidades que tem segundo turno. Se eu não me engano, são cidades que têm mais de 100 mil habitantes, é isso? 150 mil habitantes. Bom, a Márcia também está mandando um abraço aqui pra gente. Uma boa noite. Márcia Garcia, beijão para você, meu amor. Giovanni também. Giovanni falou sobre... O Eric, deixa eu comentar. Eu acho que é muito importante, porque, veja bem, é muito importante dar uma definição logo para esse assunto, né? Porque nós não podemos, né, aceitar a ideia de prorrogação de mandato. Né? Você deve estar lembrado que alguns estavam falando de prorrogar o mandato por 2 anos. Então, isso seria desrespeito à nossa Constituição e à democracia. Agora, o fato de adiar é uma decisão corretíssima, né? Corretíssima. Eu acho que já você talvez... Eu, com certeza. Eu já votei várias vezes em 15 de novembro, depois que anteciparam para outubro. Então, né, era 15 de novembro. É 15 de novembro. Proclamação da República. Então, eu acho que está uma boa medida, viu? Boa medida. Só lembrar que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque nessa eleição, tem o seguinte, nós vamos ter a oportunidade da população dar um basta. Eu vi... Né, nos Estados Unidos, quando teve o ataque, né, ao companheiro e a família dele, o pessoal começou a fazer protesto, quebrar, né, muita violência. Ele foi até a manifestação e disse: gente, não é isso. Meu irmão não gostaria que vocês fizessem isso. Eu acho que a melhor forma de vocês expressarem o seu descontentamento, o seu desagrado, é votar nas eleições que vai ter agora nos Estados Unidos. Eu acho que a melhor forma nossa, dar um basta aí nas políticas, né, fascistas, do Bolsonaro, a responsabilidade com o país, é a gente votar bem nas eleições municipais. A gente votar em bons prefeitos, prefeitas, a gente votar em bons candidatos a vereadores. É uma maneira da gente também externar, expressar. Tem muita gente que está arrependida de ter votado no Bolsonaro. Você tem a certeza disso. Muita gente foi enganada, porque eles fizeram uma pauta de que acabar com a corrupção. Como acabar com a corrupção? A corrupção está dentro da família dele. Esse escândalo, né, que foi do próprio advogado, dos filhos do Bolsonaro, escondeu o cara em Atibaia. Olha só, hein? Em Atibaia, né? Eu acho que eles deveriam aumentar lá a vigilância, não é em Belo Horizonte, não. Eu acho que eles tinham, quem sabe, procurar no Guarujá. Quem sabe a mulher dele, que deve saber muito também, acabar com essas mentiras. O povo brasileiro, às vezes, se ilude com coisas que plantam muita mentira, muito fake news, muita, né, confusão, muito ataque. Então, eu vejo a eleição também como um momento da gente poder, né, expressar, vai lá, votar para dizer assim, nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo com o Brasil. Por isso que a gente está firme, confiante de que a gente vai ter um bom resultado, né? Não estamos em céu de brigadeiro, né? Mas nós estamos no momento, viu, Eric? E quero mandar um recado aí para muita gente que deixou o nosso partido aí em Rio Grande, que... Olha, eu tenho de 80 até agora, são 40 anos de partido. Eu estou com 54, mas eu estou no PT desde os 14 anos. Olha, quem abandona o PT, o eleitor
dá a lei do retorno, viu? Então, Eu tenho clareza, né? Eu tenho... prestem bem atenção aí os companheiros, né? A gente continua chamando de companheiro, né? Porque a gente respeita, mas os companheiros que fizeram outras opções, eu já vi acontecer muito em Santo André, viu? Essa estrela nossa é forte, viu, meu irmão? Essa estrela... bastante... Ela não aceita ser abandonada, não, viu? Ela dá o retorno, viu? O Grana, tem a participação aqui da Dayana, parabenizando pela live e perguntando o que você acha da participação da mulher na política. Acho que você mais quem pode eu vi a pergunta. Falar sobre isso, até por conta de ter aí uma pré-candidata a prefeita mulher, né? E sempre na luta. O PT tem muito dessa... o PT não quer só fazer... quer lutar em defesa da mulher, quer que a mulher lute junto com a gente, né? Faça política junto com a gente, esteja no dia a dia, tanto que no PT a gente fala em paridade. Nós não queremos cota, não queremos paridade, não queremos a mulher participando junto com a gente de igual para igual. Mas acho que era legal você falar um pouquinho também. Bom, a trajetória da participação política das mulheres, eu começo na fábrica. 2/3 das operárias na Brosol eram mulheres. E muitos diziam, Grana, é difícil, as mulheres têm receio, fazer a luta de greve e tal. Meu querido, mostrou a história exatamente o contrário. As mulheres, quando têm um desafio pela frente, elas são determinadas. Elas são guerreiras, magníficas. Então, minha escola começa ali na fábrica. Na prefeitura, nós criamos a Secretaria, né, dos Direitos das Mulheres. Silmara Conchão foi, inclusive, a nossa secretária, a Márcia Garcia, trabalhou na equipe diretamente, uma das integrantes do nosso programa. Eu acredito, sim. Né? Nós temos a honra de Santo André ter a chance de eleger a primeira mulher prefeita de Santo André. Então, respondo a ela com maior segurança, com certeza. Essa participação, né? E o nosso partido, ele é vanguarda, né? Nosso partido é vanguarda. Quando poucos falavam dessa participação, da paridade, das cotas primeiro, né? Depois da paridade, é essencial estimular e realmente elas surpreendem, são mais apaixonadas. Essa questão das mulheres na política dá uma demonstração de muita paixão. Eu acho que elas externam essa paixão de forma muito, muito mais firme, né? Os homens, às vezes, se sentem um pouco mais, digamos, mais tímidos. Elas não, elas são apaixonadas. E olha, eu acho que é sensacional. Tenho muito orgulho de ter grandes companheiras, né? Na luta do PT, além do PT, do movimento sindical, que a gente tem mulheres assim que são exemplo, né? De dignidade, de honestidade, né? E eu acho que é isso que vale a pena a gente lutar pela política. E o Casão tá mandando um abraço aqui para... Casão. Você sabe o nome do Casão, né? É o Lázaro Aparecido. Imagina, é o Casão. Valeu, Ramon, pela cobrança, né, com relação aos testes do Covid-19, pois agora, mais do que nunca, são necessários. E valeu pela live, boa sorte para todos. São Lázaro. E a Cleo, a Dice, nossa companheira Nice aqui, ó, prorrogar os mandatos atuais, jamais. Aguentar esses forasteiros aqui na cidade é um apocalipse. Tem que ter eleição. Eu tenho toda a razão. Tem toda a razão. Nós merecemos votar, é isso mesmo, Nice. Tem que ter eleição com todos os cuidados que eu acredito que a gente vai ter que ter no dia da eleição, mas realmente
tem que ter eleição. Acho que não dá para prorrogar mandato. Ô, Eric, acho que é isso mesmo. A gente tem que ter uma eleição, o horário de funcionamento tem que ser ampliado, né? Não esse horário oficial das 8 às 5, tem que ser mais amplo possível. Ter os horários para o público preferencial, né? De idosos e assim por diante, mulheres grávidas. Tem que ser uma coisa bem cuidada, não podemos botar a população, né? Eu acho um absurdo, sinceramente. O pessoal fala assim, vamos abrir. Eu sou contra essa história que foi feita, né? De abrir São Paulo, depois abrir ABC, Grande São Paulo. Mas, meu irmão, já que vai abrir, por que o shopping tem que ficar aberto só 4 horas, gente? Aí vai lá, todo mundo junto, aglomera. Então, somos contra abrir. Mas já que abriu, faz o horário estendido, faz o horário ampliado. Quanto menos gente, é menos exposição. Então, sabe te contar, o Dória é um problema, viu? Dória Bom, eu sou muito fã e os prefeitos do ABC também. Mas desse jeito aí, eu não vou tão cedo, viu? Não, o ideal não estou dizendo, mas tem gente que não tem gente que não tem jeito. Mas é melhor, então, que você faça um horário, né, expandido. Eu estou querendo fazer só uma comparação com a eleição. A eleição tem que ser de uma forma organizada, como você disse, mas tem que ser, claro, todos os cuidados. Por isso que eu digo, quanto mais ampliado o horário para as eleições, melhor. Tem que ter eleição, tem que ter eleição. Não dá para prorrogar mandato de hipótese alguma. A gente não aguenta mais os prefeitos que nós temos aqui. Pois é. E quem tem que prorrogar, se for prorrogar, é o eleitor dizendo que vota ali. Aí é o eleitor. Aí é legítimo. Aí é legítimo, né? Mais que, como você está falando, é legítimo. Grana, foi um prazer, como diria o nosso saudoso Hamilton, um prazer inenarrável. Inenarrável, é verdade. Eu gostava de florear, de falar essas coisas. Hamilton era uma grande figura. Você sabe que uma das passagens que eu tenho com o Hamilton, ele disse assim para mim, ô moleque, você vai apoiar o Grana para deputado, porque ele que pediu para eu apoiar você. Antes dele falecer, a gente tinha organizado aqui uma retomada do partido e o Hamilton ia ser o nosso candidato a prefeito. Nesse momento, ele fala assim, Eric, eu quero você na executiva do PT porque você vai me ajudar e eu quero ser o candidato a prefeito do PT na próxima eleição. Só que a vida nos prega umas peças, né? E o Hamilton acabou falecendo, é uma pena, mas ele falou para mim, ele falou, Eric, você vai apoiar o Grana porque o Grana é um cara bacana, é um cara competente, é um menino que cresceu dentro do PT e eu tenho certeza que você vai crescer junto, vai crescer da mesma forma que ele cresceu dentro do PT, dentro do sindicato, fazendo tudo aquilo que vocês jovens sabem fazer. O Hamilton deixa um legado muito grande, um companheiro que a gente gosta muito e em vários momentos nós estamos lembrando dele. E é isso, acho que aquilo que ficou para trás como lembrança, os companheiros que já se foram, nos dão força para continuar a nossa luta. Eu me espelho em companheiros como Hamilton, Anitta, o Ramon, o Grana, e vários outros companheiros, o companheiro Marinho, os companheiros da região do ABC aí que fazem, a companheira Maria Inês, que é uma companheira, toda vez que eu falo com ela é uma pessoa muito agradável, simpática, e ela gosta de Rio Grande da Serra como ela gosta de Ribeirão Pires. É uma pessoa fenomenal. Então essas pessoas, para mim, são as minhas referências dentro do PT, dentro da política. E, Grana, você, para mim, também é uma referência. Quero dizer para você que estou muito feliz de ter feito essa live contigo aqui. Quero te agradecer.
E vamos junto nessa empreitada aí, que eu sei que não vai ser fácil. Tanto para você em Santo André, quanto para mim aqui em Rio Grande da Serra. Muito obrigado. E aí eu quero que você também fale um pouquinho aí para a gente se despedir dos nossos companheiros aqui. Tá, eu só tenho a agradecer a iniciativa que você teve. Fiquei muito honrado de participar nesse horário com você. Eu espero que as pessoas que acompanharam também tenham gostado desse bate-papo, não puderam interagir diretamente, mas mandaram as suas perguntas, suas conversas. Fico muito gratificante ter falado com o Ramon, né? E acho que nós temos, meu querido, enfrentar essa crise. Claro que a prioridade agora é defender as vidas, a gente cuidar também da retomada da economia. As eleições é uma consequência, viu? Só tem duas coisas que podem acontecer: ou ganhar ou perder a eleição. Eu já ganhei eleição, já perdi eleição. Faz parte da democracia, né? Então, eu faço votos. No momento adequado, a gente vai pedir votos, porque agora não pode pedir votos, mas eu desejo muita sorte para você, muito sucesso, viu, meu irmão? Você está bem, a família está bem, os companheiros que você fez referência, eu assino embaixo, né? Cada um que você tem como referência, a gente é importante. É como na família, né? A gente tem o pai, a mãe, às vezes um irmão mais velho, um irmão mais novo. A gente tem as nossas referências. Acho que você foi muito feliz, né? Todas as pessoas que você fez citação aí. Beijão para você, beijão para quem nos acompanhou e firme na luta. Até a vitória. Sempre. Um abraço, Grana. Um abraço, pessoal.